Vamos falar de um assunto que mexe com a cabeça de muita gente, o anticristo. Mas olha, talvez não do jeito que se costuma ouvir por aí. A gente vai desvendar como essa imagem de um super vilão do futuro é, na verdade, uma ideia bem mais recente do que parece. E vamos comparar com uma visão muito mais antiga e, francamente, bem mais chocante. Para começar, a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem é o anticristo? Hoje em dia, essa questão alimenta todo tipo de teoria e especulação. E quase sempre, a imagem que vem à mente é a de um grande vilão que ainda está para chegar. E olha, a lista de suspeitos não é pequena, viu? Já falaram de líderes políticos como Saddam Hussein e Vladimir Putin, empresários tipo Bill Gates, até presidentes como Ronald Reagan. Parece que a cada nova crise no mundo, um nome novo entra para a lista. É uma ideia que está sempre se renovando. Ok, mas vamos dar uma pausa aqui. Porque, apesar de toda essa especulação moderna, se a gente voltar lá no comecinho, a resposta dos primeiros cristãos era, completamente diferente. E apontava para um lugar que pouca gente hoje sequer imagina. E aqui está a primeira grande virada da nossa história. Para os líderes cristãos lá do século II, gente como Ireneu e Tertuliano, que viveram logo depois dos apóstolos, não tinha a menor dúvida. O anticristo não era uma pessoa qualquer no futuro distante. Era um poder que nasceria de dentro do sistema de Roma. É isso mesmo, o mesmo império que estava perseguindo e matando eles. Tá, mas como eles chegaram nessa conclusão? Para entender isso, a gente precisa mergulhar um pouco na linguagem do livro do Apocalipse, que é cheia de símbolos. Foi com base nesses símbolos que eles montaram essa interpretação. O primeiro símbolo importante é o dragão. Na leitura dos primeiros cristãos, ele era a cara de Roma pagã, sabe? Aquela força imperial que estava tentando acabar com a igreja que mal tinha nascido. A história na profecia se desenrola quase como um filme, em 4 partes. Primeiro, o dragão, que é Roma, persegue a mulher, que simboliza o povo de Deus. Segundo, ela foge e vai para o deserto para se proteger. Terceiro, o dragão chama uma ajuda, um novo poder, a besta que sai do mar. E aí vem a parte mais chocante. A mesma mulher que estava fugindo reaparece, mas agora ela está montada na besta, numa aliança com ela. A reação do apóstolo João ao ver essa cena é de puro choque. A expressão que ele usa é fortíssima. Maravilhei-me com grande espanto. É como dizer que ele ficou perplexo, sem conseguir acreditar no que estava vendo. E aí fica a pergunta, né? Por que tanto espanto? Esse é um cara que no mesmo livro já tinha visto anjos, batalhas celestiais, o próprio trono de Deus. O que poderia ser tão chocante assim? A resposta está na traição que aquela cena representava. O choque de João foi ver o povo de Deus, a mulher que antes era perseguida, agora de mãos dadas com o seu perseguidor. A vítima, de repente, estava aliada ao sistema que tentou destruí-la. Para os primeiros cristãos, essa era a imagem da união entre a igreja e o poder do Império Romano. Essa ideia de que o anticristo era um sistema corrupto que surgia de Roma dominou o pensamento cristão por mais de 1.700 anos. Foi muito tempo. Mas, lá no século XIX, essa tradição tão antiga começou a ser questionada. E aqui a gente consegue ver essa evolução de forma bem clara. Por séculos, desde os primeiros pais da igreja até os reformadores protestantes como Lutero e Calvino, a visão era uma só. O anticristo era um sistema. Mas aí, no século XIX, aparece uma teoria nova focada num único vilão do futuro. E foi essa ideia mais recente que, com o tempo, acabou se tornando a mais popular hoje em dia. Para entender a lógica antiga, a gente precisa de um conceito-chave: apostasia. Essa palavra, em grego, significa literalmente uma ruptura, um divórcio, a quebra de uma aliança.
O apóstolo Paulo escreveu que essa grande apostasia precisava acontecer antes que o poder do anticristo se revelasse por completo. E o apóstolo João reforça essa ideia. Ele descreveu os anticristos da sua época como gente que saiu do nosso meio. A ameaça, então, não vinha de fora, vinha de dentro. Era uma traição interna, uma corrupção que nascia no coração da própria fé. Então vamos resumir tudo isso. Vamos colocar essas duas interpretações lado a lado para a gente ver como elas são de fato muito diferentes. O contraste é gritante. De um lado, a visão histórica, um sistema que se corrompe por dentro ao longo de séculos. Do outro, a visão moderna, um único supervilão político que aparece bem no finzinho da história. São duas maneiras completamente opostas de entender a mesma palavra. No fim das contas, a essência da visão histórica é esse paradoxo. A maior ameaça não seria um inimigo que se declara ateu ou contra a religião. Seria um poder que se opõe a Deus, mas que faz isso dizendo que fala em nome dele. É a corrupção disfarçada de fé. E a gente termina com essa reflexão. Independentemente da interpretação que cada um prefere, a visão histórica nos força a fazer uma pergunta bem desconfortável sobre poder e corrupção. O que é mais perigoso, um inimigo declarado ou um poder que distorce princípios divinos enquanto afirma falar por Deus? Talvez essa seja a questão mais importante de todas.